Canal E-Cidadania hoje tem a satisfação de receber o General Mourão, general de Exército, que recém passou para a reserva remunerada, ficou nacionalmente conhecido por suas posições firmes a respeito do cenário nacional e acaba aí sendo muito solicitado para que responda algumas questões em meio a toda essa crise que o país vem vivendo. Obrigado pela sua participação, General. Nada, é um prazer estar aqui falando com a audiência do Canal Cidadania, né? E é importante que a gente tenha essa oportunidade para poder apresentar de forma clara, concisa e precisa as nossas ideias. General, uma primeira pergunta seria sobre a intervenção militar no Rio de Janeiro. Muito se fala na imprensa, e isso é notório, de todas as ações que o Exército fez, ela dá muito resultado. Mas hoje o crime organizado ele tomou conta do país e do Rio de Janeiro em particular. Nós vemos aí facções criminosas circulando com fuzis, e o Exército foi lá para realizar uma intervenção. O senhor já se manifestou dizendo que essa intervenção ela não vai funcionar dessa forma. Então, o que o senhor diria para os nossos ouvintes aí e as pessoas que estão nos assistindo a respeito desse assunto? Eu tenho citado já em alguns fóruns e para outras pessoas que têm me perguntado, outros jornalistas, né, que a questão do Rio de Janeiro é uma questão muito complexa. O Rio de Janeiro eu considero um retrato 3x4 do Brasil. É o estado do crime organizado, onde você tem o crime do colarinho branco, estabelecido nos poderes que deveriam estar fazendo a gestão daquele estado, e você tem a bandidagem estabelecida em áreas que nós podemos considerar quase como áreas liberadas, onde o Estado não entra. Aí, em determinado momento, o comandante-em-chefe das Forças Armadas, o presidente da República, não sei por quem assessorado, determina uma intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro. Ora, você não pode separar a segurança pública do restante. Ou se intervém no Estado como um todo, né, e se afasta governadores, né, a Assembleia Legislativa. Agora nós estamos vendo o caso aí da Assembleia devolver os policiais militares que estão lá à disposição e reagem a isso, né? Então mostra nitidamente a desordem, né, do Estado do Rio de Janeiro. Eu estou atualmente morando na cidade do Rio de Janeiro, que dá nome ao Estado, né, uma cidade que é emblemática para o nosso país, conhecida como uma cidade maravilhosa. Moro num bairro nobre da zona sul do Rio de Janeiro, onde eu convivo com tiroteios igual o pessoal que está na Síria, né? E os nossos companheiros que foram incumbidos dessa missão, eles não dispõem do arcabouço jurídico, né, do arcabouço legal para poder cumprir à risca essa tarefa. Já uma outra questão que é muito ventilada na internet hoje, principalmente, que o senhor deve acompanhar, a carência de políticos aí honestos e pessoas com envergadura moral para enfrentar um mandato político. E muita gente pergunta a respeito de uma candidatura sua, e o senhor foi enfático em dizer que é muito temerário uma candidatura porque o único capital que o senhor teria é o capital moral. Essa é uma realidade. Nós temos um quadro político partidário no nosso país hoje extremamente fragmentado. Está aí o exemplo da eleição presidencial que nós estamos há 6 meses, né, de passar por ela. E o que acontece? Os nossos partidos políticos não passam de uma sopa de letras. Qual é o compromisso que cada partido desses tem com os segmentos da nação que, em tese, deveriam apoiá-los? Não é possível nós convivermos com mais de 30 partidos políticos estabelecidos dentro do Congresso Nacional. E a culpa disso é de quem? A culpa disso é do Judiciário, que acabou com a cláusula de barreira. Se a cláusula de barreira que era prevista desde a Constituição de 88 estivesse em vigor, né, nós teríamos hoje em torno de 9 partidos, talvez. Não sei se chegaríamos a isso. Então não é possível hoje uma pessoa que tem um capital que eu considero moral, é a única coisa que eu tenho, não é, poder me integrar num processo dessa natureza. Esse processo ele tem que ser depurado. Essa é a grande realidade que o país tem que atravessar. E os partidos representarem efetivamente os segmentos da nação.
Nós acabamos de ver agora o troca-troca de políticos, não é? Simplesmente em nome de quê? Do famoso fundo eleitoral que cada partido vai ter direito. Então parece jogador de futebol, que hoje está no Flamengo, beija a camisa do Flamengo, amanhã está no Vasco, beija a camisa do Vasco. Esse é o processo que nós estamos vivendo. Então, na minha visão, eu não posso participar disso aí. General, existe um movimento chamado intervencionista no Brasil que clama pela retomada do poder pelo Exército. Existem manifestações pró e contra essa movimentação, mas de qualquer forma nós teremos eleições e muitos candidatos militares estarão nessa disputa. Seria uma grande intervenção para o Brasil os militares entrarem pela porta da frente, como a gente costuma dizer, através do voto? Eu vou te dizer o seguinte, há uns 4 anos atrás, em uma entrevista que eu concedi lá no Rio Grande do Sul, houve uma pergunta naquele pinga-fogo pós, né, as perguntas do entrevistador. A pergunta era: os militares voltarão ao poder? E eu respondi: se eleitos, voltarão. Então nós estamos vendo um movimento hoje da nação brasileira, da população, ou digamos assim, da porção mais esclarecida da população, buscando candidatos dentro do segmento militar. Agora, a realidade tem que ser muito clara. Mesmo os nossos candidatos, eles não são capazes de mudar o país. A mudança que o país tem que passar é uma mudança estrutural, né? Tem que haver uma reação de toda a nação, cobrando, né, dos seus representantes, cobrando do governo eleito, pressionando o poder judiciário no sentido de que, número 1, que não participem mais do processo político do país pessoas que se aproveitaram do seu cargo político para desviar recursos da nação. Que nós tenhamos crenças, valores, né, de acordo com aquilo que foi a natureza do nosso país. Que não se traga mais para dentro do país conflitos que não são nossos. Nós somos conhecidos como um povo miscigenado, nós somos uma mistura. Aqui estou eu. Olha para mim, sou o quê? O representante da raça ariana? Jamais, eu sou um brasileiro típico. Costumo até dizer, se me botarem um cocar e uma tanga, eu vou representar qualquer tribo indígena dessas aí. Então isso somos nós somos brasileiros. Temos brasileiros brancos que não têm cabelo liso. Por quê? Porque existe uma miscigenação nisso aí. Então nós temos que sair desse conflito. É um conflito que não é nosso, né? É um absurdo hoje que eu não possa tratar determinados amigos que eu sempre tratei. Ô, negão, vem cá. Por quê? Porque isso aqui é um crime? Pelo amor de Deus, gente. Então nós temos que mudar isso. Essa é a grande mudança que a gente tem que passar. E o grande recado que eu vou procurar transmitir nessa palestra agora, de a pouco, é que o Brasil precisa educar a sua população, resgatar a cidadania e ter fé na democracia e principalmente na liberdade. Muito obrigado, general, pela sua entrevista. Sucesso na sua caminhada e que o nosso país melhore a passos largos, seguindo o caminho das virtudes militares. Muito obrigado a todos, sucesso e aquele nosso voto sempre de saúde, força, união, coragem e fé para todos e suas famílias. Muito obrigado.